Olá, tudo bem? Meu nome é Michele Nunes, eu sou artista orientadora das oficinas culturais de São Sebastião por meio da Fundação Cultural Deodato Santana. Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma dança que quase todo mundo já dançou, tá? E é muito típica dessa época do ano que nós estamos agora. Se a gente estivesse, frequentando a escola, com certeza estaríamos ensaiando a nossa quadrilha, tá? Mas da onde que vem a quadrilha, né? É sobre isso que nós vamos falar agora na nossa aula de História da Dança. A quadrilha é uma dança típica das festas juninas brasileiras e é carregada de referências caipiras e matutas. Mas sua origem vem de muito longe. A quadrille surgiu em Paris, no século XVIII, como uma dança de salão composta por 4 casais. Era dançada pela elite europeia e veio para o Brasil durante o período da Regência, por volta lá de 1830, onde era febre no ambiente aristocrático. O que é o ambiente aristocrático, gente? Lá entre a nobreza, rei, rainha, príncipes, todo mundo que andava ali pelo palácio, tá bom? Então, isso que significa uma dança da corte, ok? Da corte carioca, a quadrilha acabou caindo no gosto do povo. Ao longo do século XIX, a dança se popularizou no Brasil e se fundiu com manifestações brasileiras pré-existentes. O brasileiro é um povo muito criativo e criou a forma estilizada de dançar a dança dos nobres. A partir daí, diversas evoluções foram sendo incorporadas à quadrilha, entre elas o aumento do número de pares dançantes e o abandono de passos e ritmos franceses. As músicas e o casamento caipira que acontece na dança também foram novidades incorporadas ao longo dos anos. Um dos requisitos franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha, escolhido geralmente entre os mais experientes do grupo. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos franceses deram origem, por exemplo, ao soirée, reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão, en arrière, para trás, e en avant, para frente. E aí, gente, olha, uma curiosidade. A gente já falou sobre o en avant e o en arrière aqui na nossa aula, não é mesmo? En avant significa ir para frente, E en arrière, ir para trás, ok? Para muitos, a quadrilha não se restringe ao mês de junho. Grupos profissionais de quadrilheiros levam a sério a dança, se apresentando em festas e participam de concursos até o mês de setembro, sem contar os ensaios anteriores, as apresentações, a confecção das roupas, que exige tempo para ficar tudo perfeito. No início de janeiro, já se começam a ensaiar. Em abril, já está todo mundo pronto. Principalmente lá em Brasília, existem vários grupos, tá bom? É uma tradição bem enraizada lá em Brasília. Inclusive, existe uma Liga Independente de Quadrilha Junina do Distrito Federal e entorno. A gente não imagina, eles dançam quadrilha o ano inteiro. Os grupos se apresentam anualmente em um circuito junino. De maio até a primeira semana de agosto, as agremiações se apresentam em 10 cidades satélites. A entidade foi criada em 2000 e hoje conta com 62 grupos filiados. Essa associação surgiu da necessidade de organização dos grupos de quadrilha, buscando recursos para o circuito e para fomentar os grupos. É uma forma, gente, de não deixar morrer, uma cultura que vem de tantos anos, Então, os grupos se organizaram dessa forma, isso é bem legal. E a Liga deu tão certo que serviu de ponto de partida para a Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas. Olha, a gente brinca de dançar quadrilha, não imagina que é uma coisa tão séria assim.
que tem uma organização tão legal por trás de grupos tão bonitos que fazem trabalhos muito legais. Para dançar, basta ter disposição. Muitos grupos acolhem pessoas de todas as idades. Existem as categorias mirim, infantil, cascudo e adulto. Os integrantes do grupo devem ter, porém, disponibilidade, muita vontade, já que ser quadrilheiro profissional significa ter uma agenda apertada. É mais ou menos que nem a gente, bailarinas e bailarinos, né, gente? A gente tem que ensaiar bastante, a gente sabe como é que é essa vida. De ensaiar, de juntar dinheiro para figurino, de perder sábados e domingos, né? Precisa de dedicação. Mais do que a arte e dança, a quadrilha junina é uma expressão de cultura popular. E quem se dispõe a desenvolvê-la acaba perpetuando a tradição de origem francesa. Os dançarinos são, para muitos, grandes referências. Essas pessoas são mais do que quadrilheiras. Elas têm uma ação de protagonismo dentro de suas comunidades. Turma, a gente não tem como falar sobre quadrilha junina sem falar sobre a festa junina, tá bom? A festa junina chegou aqui no Brasil antes da dança quadrilha, ok? Chegou lá pelo século XVI. As festas juninas eram tradicionais e bastante populares na Península Ibérica. Que raio que é isso, professora? Península Ibérica nada mais é que Portugal e Espanha, tá bom? Facilitando. E por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como Festa Joanina, em referência a São João. Mas ao longo dos anos, teve o nome alterado para Festa Junina, em referência ao mês no qual ocorre, que é em junho. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que hoje a festa é vista por muitos como uma festividade popular do que uma festividade religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas as danças típicas, que são as quadrilhas, que a gente já viu, e também a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira de maneira caricata. Tem muita gente que espera as festas juninas exatamente para comer as delícias da época, tá bom? Então vamos falar um pouquinho das comidas típicas e principalmente do porquê, né? Da origem dessas tradições. Por exemplo, o milho. A origem histórica das tradições juninas é a Europa. E eles festejavam principalmente a colheita. Em Portugal, a tradição era celebrar a colheita do trigo, que acontece no verão europeu, entre os meses de junho e setembro. Com a colonização do Brasil, o costume foi introduzido aos poucos por aqui também. No entanto, o Brasil não era um grande produtor de trigo na época, por isso as festas começaram a ser celebradas com outro grão, o milho. O brasileiro sempre dando aquele jeitinho, né? Atualmente, o item serve de base para quase todos os alimentos consumidos nas festas juninas, além do milho cozido em si, outras comidas derivadas desse grão, como a canjica, a pipoca, o curau, o bolo de milho ou fubá, são servidos durante os festejos. Há pratos feitos de milho que variam conforme a região, como a pamonha, mais comum nos estados de Goiás e Minas Gerais, e a polenta, tradicional entre os gaúchos. Já os nordestinos costumam usar o milho para fazer o cuscuz, que pode ser consumido com carne seca ou ovo cozido.
Outro alimento também muito usado durante as festas juninas é o amendoim. Servido com sal ou com açúcar, o amendoim torrado é apreciado por muita gente nos festejos, mas não é só isso. A iguaria também é base para guloseimas como a paçoca, doce feita com farinha de mandioca e açúcar. O pé de moleque é outra amostra do que pode ser feito com amendoim, nesse caso, mergulhado em melado de rapadura. Além disso, outros pratos, como a canjica, levam amendoim para incrementar o sabor. Outra coisa que é uma delícia na festa junina são os bolos. Bolo de mandioca, ou macaxeira, ou aipim, também conhecido por mané pelado, é um dos patrimônios das quermesses juninas. As explicações para um título tão curioso são várias. A mais comum diz que o nome homenageia um agricultor que, por superstição, colhia mandioca nu. Ai, meu Deus! Há ainda a presença cada vez mais comum do chocolate nas festas juninas. A nega maluca é uma prova. O bolo cremoso é feito com muito chocolate na massa e ainda leva uma cobertura generosa de calda e granulado. Outro ingrediente que pode ser usado em diversos pratos é o coco, que é incluído nas receitas de canjica e mané pelado. No entanto, o bolo de coco por si só é uma comida junina comum em diversas regiões do Brasil. Fora isso, tem muitas outras coisas que a gente come na época junina, né? Por exemplo, a maçã mergulhada em calda de açúcar, com cabo de palito de picolé, dá origem à maçã do amor e faz sucesso entre os casais. Já o pão cortado no meio e recheado com molho de salsicha é o famoso cachorro-quente, também está incluído no nosso cardápio. Podemos destacar ainda a batata doce, que é assada na brasa da fogueira. Legal, né? Se vocês querem saber mais, gente, é só procurar na internet, assistir várias quadrilhas legais, tá bom? Um beijo, gente. E a nossa festa junina tá sendo em casa, né? Então curta com a família, se cuide, tá bom? E um beijo, eu tô morrendo de saudade.